tarde, tudo bom com vocês? Mais um Almoçando com NF, ao vivo e a cores aqui. Hoje teremos uma convidada especial. E ó, vou esperar a minha equipe estar avisando para todos vocês aí, tá bom? Minha equipe vai avisar nos grupos de WhatsApp. E já já a gente vai dar início. Hoje estarei com a Adriana, advogada, que fala sobre direito imobiliário. E aí hoje ela será a nossa convidada para esse momento aqui, né? Vou esperar a minha equipe. Tô indo. Pronto, minha equipe tá indo. Avisar em todos os nossos grupos de WhatsApp. Enquanto isso, vou estar chamando aqui já a Adriana para ela ir se apresentando. E a gente que é o quê? Sobre terceirização, certo? Então vamos lá. Milton, como é que eu vou fazer a terceirização dentro de obra? Opa, Adriana! Tudo jóia, e você? Querida, tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Só na correria de obra, né? Mas dando tudo certo. Minha equipe tá avisando aqui nos grupos de WhatsApp. Ah, que por aqui também tá uma correria. Melhor assim, né? Melhor assim, com certeza. Contar essa correria, porque a gente sabe que Sim, com as certeza. coisas estão dando certo, né? Muito obrigada aí pelo convite, viu, Nilton? Show de bola. Nada, que é isso. É muito importante esse tema, né, que você vem falar hoje, que a gente veio abordar hoje. É muito importante porque muita gente, Adriana, isso era até uma dúvida muito recorrente que eu tinha no início da minha profissão. Que era o quê? Eita, se eu trabalhar com um profissional sem ser com carteira assinada, aquilo ali eu vou estar trabalhando de forma errada. Então, eu acho que esse é o maior mito que se tem dentro da construção civil, né? E já começo essa live pedindo para você se apresentar, agradecendo você ter aceitado esse convite, né? Pedindo para você se apresentar e falando quais são as formas para a gente poder contratar e estar legalizado com relação aos profissionais na construção civil. Só tem o CLT ou não? Isso é uma dúvida de muita gente, né? E um mito que fica muito recorrente dentro da construção civil. Boa tarde, né, pessoal? Estou acostumado a fazer live à noite, eu falar boa noite. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem não me conhece, meu nome é Adriana. Eu sou advogada, especialista em direito empresarial e imobiliário e atuo exclusivamente no setor da construção civil. E desenvolvi aí um método, o Construtora Blindada, que é um passo a passo aí que eu ensino os construtores a blindarem contra ações judiciais. E é o nosso objetivo aqui, né? Evitar problemas, é realmente aí no preventivo. Então, quando falamos aí sobre terceirização, que é nosso tema, para a gente contextualizar, igual você falou, principalmente, tá me ouvindo bem? Tá? Sim, principalmente aí na construção civil tem esse mito, né? Que se você não contratou pela CLT, carteira registrada, você está ilegal, irregular. E não é bem assim. Existem outras formas de contratação. O que é estar irregular, estar ilegal? É você não ter um contrato, tá? Eu vou falar aí das formas que existem aí de contrato, né? Mas você não tem nenhum tipo de contrato aí com esse prestador, funcionário, aí sim você legal, tá? Então aí a primeira coisa, sim, não é só você não está regular somente quando você você assina a carteira aí do funcionário. Tá tudo ok? Perfeito. Tá conseguindo me ouvir, Adriana? Que me ligaram aqui. Então, tá tudo ok por aqui. Pra me ouvir. Eu vou falando aí, você vai fazendo as suas pontuações, pode ir, tá? Tranquilo. Então tá. Tranquilo, perfeito. Só um minutinho, Adriana. Carol, manda só uma mensagem pro Gustavo, diz que eu tô em live. Assim que eu acabar, eu falo com ele. Pronto, pode Então, ir, existem, independente aí do setor, né? Existem 3 formas de contratar empregado, um colaborador. Primeiro, a forma direta, que não é o que a gente vai falar hoje. Eu abri minha construtora, o Nilton abriu aí sua construtora, ele tem 3 formas de contratar. Ele pode contratar diretamente, né? Ele vai ser ali o contratante, que seria por meio da CLT, que é a carteira registrada, né? Aí esse aí teria um vínculo empregatício. Quando você contrata pela CLT, tem um vínculo empregatício, que ele é um funcionário, né,
vai obedecer às regras ali da sua empresa, tem subordinação jurídica, essa é a principal característica de um funcionário empregado CLT. Ele tem aí a subordinação jurídica, tá? Então, é a principal. Quando você... primeira coisa, vou contratar. Qual cargo, né? Qual função que eu vou contratar ali? Ele precisa ter subordinação jurídica? Precisa ter regras, horário? Ou ele pode trabalhar ali de forma independente, com autonomia? E seria, se ele pode trabalhar com autonomia, seria outra forma de contratação direta, que é a prestação de serviços, né? Que você vai fazer um contrato que, diferente da CLT, diferente da carteira registrada, que é regida ali pela CLT, tem as normas trabalhistas, no caso da prestação de serviço, é regido pelo Código Civil. Então, não é uma relação trabalhista. E esse prestador de serviços, ele pode ser autônomo, pessoa física, ou pessoa jurídica, empresa, PJ, né? Então, essas são as duas formas de contratação. Você contratando diretamente, tá? Então, para identificar, para saber aí qual dessas duas eu preciso, é realmente aí fazer essa análise. Por exemplo, eu vou contratar um eletricista e ele já tem ali, ele já tem a técnica, né? Ele se preparou, formou para isso, ele tem a técnica, ele pode trabalhar com autonomia, né? Ele pode fazer os horários dele, você vai cobrar ali somente resultado. Quando eu falo resultado, eu estou falando aí de prazo, qualidade, tá? Então, você vai amarrar esse contrato, estipulando aí prazo, qualidade e multas, né? Estipular multas aí. Até uma coisa que a gente faz também, Adriana, aqui nos nossos contratos é o quê? A partir do momento, né, que a gente trabalha, até para agregar e acrescentar quem está aí do outro lado também. A partir do momento que a gente trabalha com a terceirizada, né, eu passo o meu prazo para ela e eu cobro esse prazo, sim. Mas esse prazo, geralmente, eu não gosto que venha do Newton. Tem da terceirizada para mim. Porque na hora que eu cobro ele, vamos supor, eu tenho que pagar 10 mil reais todo mês para esse cara que eu terceirizei ele. Então, na hora que eu chego e digo assim, meu amigo, vamos lá, 10 mil reais ele corresponde ao quê? Aí ele diz, não, eu vou fazer isso aqui. Porque a partir do momento que ele não cumpre um prazo daquele, que ele fez 80% do prazo que eu estipulei para ele, no contrato a gente já especifica o quê? Que eu só pago 80% daquilo que foi executado, entendeu? Aquilo que foi pré-estabelecido para ele em contrato. Então, nunca coloco em parcelas iguais. Eu nunca coloco, eu boto pelo quê? Por metas estabelecidas, até porque quando você está trabalhando, né, nessa modalidade de terceirização, se você for liberando parcelas fixas, no final a conta vai chegar para alguém. E o funcionário não vai trabalhar sem ganhar dinheiro. Então, meu amigo, vai cair para quem a conta? Para você. E isso porque não amarrou bem no contrato. Então, mas assim, né, ainda nem estou falando de terceirização. Eu estou falando aí de forma direta, você contratando o prestador de serviço. Você vai contratar o eletricista. Então, ele vai ali obedecer suas regras. O contrato é diretamente entre você e ele. Essa é uma forma de contratação fora da CLT. Então, existem 3. Já falei da primeira, que é CLT, empregado, né? Aí, dentro da CLT também existem diversas formas, que aí, assim, se a gente for aprofundar agora, não dá para falar, né, da terceirização, mas não é só aquele contrato tradicional que as pessoas são acostumadas a fazer, que são os que tem mais encargos, né? Teve a reforma trabalhista, tem outras formas, existem diversas formas de contratação dentro da CLT, com menos custos, né? Então, então você vai contratar independente aí, se é contrato intermitente, obra certa, contrato individual, existem N contratos aí dentro da CLT. Só que esse funcionário, ele vai ter subordinação jurídica, ele então vai obedecer às regras, vai ter horário de trabalho, vai obedecer às regras da sua empresa. O prestador de serviço vai trabalhar com autonomia, você vai cobrar horário, né? Você vai cobrar ali resultado, no caso, prazo e qualidade. E a outra forma, né, que nós vamos falar aqui, que é... Mas aí, no caso, esse com o prestador de serviço, né, que esse a gente nunca fez essa modalidade, não. Tá, claro. Então, até tirando essa dúvida mesmo contigo. Em relação a isso, do prestador de serviço, no caso, vai ser a minha empresa, né, como pessoa jurídica, fazendo um contrato com uma pessoa física, é isso? Sem ele ter MEI e sem ele ter outro CNPJ? mito, né? Que você pode contratar
Outro mito. Isso. Eu posso contratar prestador de serviço só PJ? Não. Você pode contratar pessoa física. Não estou falando que é o melhor, tá? Porque, assim, Como ele se é ele um fosse um autônomo. A profissional autônomo, é isso? diferença é porque autônomo a gente fala pessoa física, tá? Mas o contrato de prestação de serviço pode ser com autônomo, pessoa física, ou com PJ. Geralmente, PJ vai sair aí menos oneroso na questão tributária, tá? Porque a pessoa física você vai pagar ali imposto de renda, agora a pessoa jurídica depende do enquadramento dele, se for MEI não tem a retenção, enfim, tem outras particularidades, mas você pode fazer um contrato, sim, a sua empresa diretamente com a pessoa física, desde que ele tenha autonomia. Essa é a palavra-chave. Não adianta eu fazer um bom contrato, né? O que eu ensino aí para os meus alunos. Não adianta a gente fazer o melhor contrato que existe se na prática ali você está fazendo errado. Aí você contrata um autônomo e fica mandando mensagem para ele. Amanhã, 7 horas da manhã, você tá? Manda mensagem no WhatsApp. 7 horas da manhã, você tá? Vai trabalhar até as 18, você fazendo prova contra você. Tratando ele como empregado, tá? Então, você tem que entender, por isso que eu estou tentando, assim, introduzir nesse assunto para vocês entenderem as formas de contratação, porque é importante entender para você saber qual forma que eu contratei, qual contrato que eu vou fazer e a forma de tratamento desse profissional. Tudo isso tem que estar alinhado, porque senão não vai adiantar, tá? Então, essas duas formas. E a terceira é a terceirização. Diferente do Newton fazer um contrato diretamente com o prestador de serviço ou com o empregado, ele vai contratar uma PJ, uma empresa, um empreiteiro, e ele já tem a equipe dele, né? E ele vai alocar esses funcionários, esses colaboradores aí na sua obra. E isso é a terceirização, tá? Ficou claro aí essas três formas? Show de bola, perfeito. E, gente, para vocês que estão aqui também, né, que são da engenharia, Newton, quando é que tu, dentro de obra, tu pega e faz uma terceirização de um serviço? Quando é que tu gosta de fazer isso? Quando é o melhor momento para fazer isso? Eu, por exemplo, como é que eu trabalho, né, Adriana, em relação a isso? Todo aquele meu profissional que ele passa mais do que 4, 5 meses dentro de obra, eu gosto de ter ele contratado pela minha empresa. Por quê? Porque esse cara aí, ele vai saber os meus padrões de qualidade. Esse cara aí, ele vai entender toda uma sequência lógica, toda uma sequência executiva de obra do Newton. Então, esse cara aí, eu contrato ele para mim, ele sendo um profissional. E aí ele fica naquele período de experiência, né? De 3 meses. E aí, posteriormente a isso, ele já é enquadrado no nosso quadro de funcionários de CLT, aqui dentro da empresa. Mas tem serviços que são serviços muito pontuais. E que se eu acabar uma obra e iniciar outra, o cara não vai estar iniciando. Exemplos. Gesseiro, exemplo, pintor, exemplo, eletricista, instalador, hidráulico, hidrossanitário. Então, esses serviços, gente, vocês verem como é que eu faço aqui na minha consultora também, para a gente ter esse bate-bola e ir agregando tudo. Adriana falando como é que faz e eu mostrando aqui como é que a gente pega esses pontos, né? Então, gente, eu pego esse serviço, gesso, pintura, instalações hidrossanitárias e elétricas, certo? Todos esses serviços aí eu gosto de estar terceirizando. Impermeabilização também, toda a parte de impermeabilização a gente faz com a empresa especializada. Então, a gente faz isso aí por quê, Nilton? Como é que tu pensa na hora de terceirizar um serviço? Eu penso na hora do quê? Eu vou pegar, se eu tenho um serviço ali que eu vou passar mais de 4 meses, eu tenho um pedreiro. Que esse pedreiro ele trabalha com acabamento, mas ele trabalha também na parte grosseira. Então, meu amigo, esse cara tem que ser efetivado por mim. Ele tem que estar na minha empresa, então ele vai para uma outra pessoa, né? E até os nossos terceirizados também, Adriana, aqueles que a gente não tem problema com eles e tudo, a gente realoca eles e leva eles para as outras obras, faz uma parceria bem legal, entendeu? E até os clientes gostam muito, porque eles compram muito essa ideia nossa em relação a isso. Por quê? Você sabe que quando a gente está trabalhando na construção civil, uma boa relação, o cara conseguir cumprir meta, conseguir cumprir prazo, conseguir cumprir orçamento, isso é muito importante, tanto para o cliente como para a gente. Então, como a gente trabalha na modalidade por administração, que inclusive, gente, a gente vai fazer outra live, eu e a Adriana falando um pouquinho que é um sobre assunto isso, né, aí também. Já vou lhe puxar aqui para a gente fazer outra live falando sobre isso. Isso mesmo, perfeita. Mas, a sua forma de contratação, contratação inteligente, né? Eu falo assim, quando eu vou ensinar os alunos sobre contratação, você tem que fazer um test drive aí. Para isso, existem diversas formas aí de você contratar e testar esses funcionários.
Dentro da CLT tem um contrato de experiência, né? Que você faz aí, que o pessoal faz errado também. O contrato de experiência, mas o contrato de experiência pode ser aí até 90 dias. Você pode fazer. Como é que acontece, Adriana? Até para o pessoal que faz errado aprender o jeito Então, certo. eu falo Como é que errado faz de assim. forma correta esse Primeiro, contrato de experiência? primeiro que o Pegar uma pessoal não utiliza pinceladazinha. muito na construção civil. Ou quando utiliza, faz aquele contrato padrão do contador. Aí o contador já manda aquele contrato, porque assim, o contrato de prestar, desculpa, o contrato de terceirizar, desculpa, é experiência, né? Eu tô confundindo aqui. O contrato de experiência, isso, que é 90 CLT, dias, ele vai experiência. transformar depois num contrato por prazo indeterminado. Então você pode contratar aí por 90 dias. O contador já manda aquele contrato já com um canhotinho embaixo para você já prorrogar esse prazo. Aí, o que que acontece? E ele prorroga, você já assinou ali, você não vai fazer aquele test drive, que é o objetivo desse contrato. Porque quando você assina, que já vai ser prorrogado automaticamente, para você não ter que assinar novamente, caso ele seja prorrogado, você está falando para o funcionário ali que já está contratado diretamente. E aí você perde essa chance. Um dos erros é fazer o contrato errado. O outro é assim, dentro do direito, quando a cada 15 dias que o funcionário trabalha, ele ganha todos o direito das verbas trabalhistas como se fosse um mês. Então, quando você faz 45 dias, depois 45, que é o que o pessoal faz, 45 renova por mais 45. O que você vai pagar ali, ó, 30 mais 15, 45 dias. Esses 30 dias vai ter um terço de 12, um décimo de 12avos, um 12avos de férias, um 12avos de 13º. E quando tem mais 15 dias, 45, 2 12avos, 3, né? Então, assim, cada 15 dias o funcionário vai ter direito a um 12avos das verbas trabalhistas. Então, o ideal é você fazer ou até 30 dias, o máximo 44, porque aí você vai pagar só um 12avos. E aí, se deu certo, você gostou desse profissional, você prorroga aí por mais 46 dias, totalizando aí 90 dias. Então, tem essa forma de você testar esse funcionário pela CLT. Outras formas, prestação de serviço, porque você pode fazer um contrato de 1 mês, 15 dias, prestação de serviço não tem prazo, né? O máximo 4 anos a prestação de serviço, seja PJ ou CPF, pessoa física. Então, máximo 4 anos. E a terceirização também. E aí, a partir do momento que você conhece, igual você falou, e conhece aquele profissional, aí eu entendo que ele tem que estar aqui na minha empresa. Aí você faz um contrato aí CLT por prazo indeterminado. Essa é a forma mais inteligente aí de contratar. Porque você fez o test drive, você viu que aquele profissional ali, realmente ali pode estar na sua equipe que vai agregar, né? Você já conheceu esse profissional. É isso mesmo que é o ideal fazer na hora de contratar um funcionário. Aí, Perfeito, quando nós perfeito, falamos, show de bola. adentrando aí no assunto da terceirização de mão de obra. Então, eu decidi que eu não quero ter empregado diretamente. Eu vou terceirizar essa mão de obra. Então, você vai contratar um empreiteiro aí que já tem a equipe dele. Quais os riscos, né? Porque terceirizar não quer dizer que você, não, agora acabou. Não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhum funcionário. E assim, não é bem assim. Você tem que fazer toda a gestão desse contrato. Recentemente teve uma condenação aí da MRV, uma construtora aí, né, uma das maiores aí do Brasil. Ela foi condenada porque ela fez um contrato de terceirização e não fez a gestão, a fiscalização desse contrato. E aí teve uma denúncia do Ministério aí do Trabalho, que estava tendo mão de obra escrava. Era o empreiteiro que estava fazendo isso, mas a construtora foi condenada. Por quê? Porque ela não fez a fiscalização. Então, não basta fazer um bom contrato, tem que ter a gestão desse contrato. É fiscalizar ali mês a mês, tá? Então, você não vai ter aquela burocracia de ficar contratando, demitindo funcionário, toda a burocracia de uma contratação direta, que seria CLT ou prestação de serviço. Adriana, agora uma pergunta. Vamos supor. O empreiteiro, né? Como é que eu consigo me blindar a nível de contrato e se isso é possível, né? Gente, só uma coisa, quem está aqui na live, eu sei que você não se formou sozinho. Eu sei que você não estuda sozinho na faculdade. E você tem aqueles amigos que precisam desse conteúdo também.
para poderem ser ajudados nesse mercado da construção civil. Então, pega essa live, manda para pelo menos 4 pessoas, 4 amigos que te ajudaram na carreira profissional. E você vai fazer isso agora, nesse momento. Beleza? Adriana, voltando aqui. O que é que eu queria? Né? A minha dúvida em relação a isso é o quê? Até para o pessoal que está aqui. Como é que a pessoa vai conseguir... Vamos supor, eu contratei um empreiteiro. E esse empreiteiro, eu mesmo fiscalizando ele tudo, né? Fiscalizando todos os pontos dele, esse empreiteiro, ele demite um funcionário dele, o funcionário dele entra na justiça. O funcionário dele pode me colocar na justiça? Vou explicar isso melhor. Como é que acontece isso aí? Se tem como a gente se blindar a nível de contrato com relação a isso ou não? Então, quando você terceiriza, como eu falei, você vai ter aí muitas vantagens da terceirização, né? A principal é de não ter essa burocracia, mas tem que ter a fiscalização, porque a responsabilidade sua não é direta, mas ela é subsidiária. O que eu falo? O que é subsidiária? Se esse empregado, né, na questão aí trabalhista, eu vou falar dos riscos e como se blindar. Se esse empregado entra contra esse empreiteiro aí com uma ação trabalhista, e aí o que vai ser? A responsabilidade primeiro é dele. Aí a justiça vai cobrar dele. Esgotou ali todas as formas de cobrança, aí vai cobrar você. Ou seja, pode acabar esse prejuízo saindo do seu bolso. Por isso que é tão importante amarrar esse contrato com todas as estratégias aí para não ter esse prejuízo, tá? Então, quando você contrata um prestador de todas as formas de contratação, a terceirização, quando você contrata, o que você tem que se blindar dos riscos trabalhistas, né? Você se preocupar com isso, dos riscos fiscais, trabalhistas, fiscais, tributários aí, né? E dos riscos cíveis também, que é a responsabilidade civil, né? Você que contratou o contrato, embora você tenha terceirizado, a responsabilidade perante o cliente é sua, né? Então, de garantia de obra, dessas questões. Então, ter cuidado com a responsabilidade civil, trabalhista e fiscal. Como você começou aí na trabalhista, como se blindar disso? Primeira coisa, ter um bom contrato, amarrando aí as formas aí de fiscalizar esse contrato. Como seria isso? Condicionar a forma de pagamento. Por exemplo, esse empreiteiro vai só receber se ele apresentar aí o recibo de pagamento de toda a equipe. Então, como que eu faço com meus clientes? Por exemplo, se você dividiu aí em 5 etapas a obra, você vai pagar esse empreiteiro por etapas. Além de você fiscalizar se o serviço foi cumprido, igual você falou, aí mediu, fez a medição, a forma que vocês fizerem a fiscalização. Tá tudo ok com a obra? A parte aí de não ter nenhum vício e tal, mas também olhar se tá tudo ok com a equipe. Ele fez o pagamento da equipe, tá? Condicionar isso, ele tem que apresentar para você esses comprovantes de pagamento da equipe. Tá? Todo mês, a forma aí que você pagar, se é quinzenal, se é a medição, você fazer colocar isso no contrato, que ele só vai receber a próxima etapa mediante o pagamento da equipe. É uma das formas aí de você. E você pode fazer uma retenção técnica, que a MRV usa bastante. A maioria das construtoras usam quando contratam aí empreiteiro. É você reter em cada pagamento da etapa um valor, né? Como se fosse uma calção. Esse valor vai ficar retido. Sim, o tradicional, usual aí é 5%, máximo 6%. Você vai reter esse pagamento, cada etapa, e só vai pagar ao final. Se não tem nenhuma ação trabalhista, que aí você consegue olhar isso, esse valor já fica de calção de garantia. Se tiver aí uma ação trabalhista, se tiver um vício de obra, qualquer outro problema, você vai estar resguardado, você já vai estar com esse valor em caixa, né? É mais fácil aí de você não ficar aí com esse prejuízo, você já vai estar com esse dinheiro aí no bolso. Então, uma das formas seria essa. Condicionar o pagamento e fazer essa retenção técnica, esse valor aí de calção. E a outra, você quer fazer alguma observação aí? Perfeito. Não, pode dizer, pode complementar. Então, esse é o risco trabalhista, a forma de você se blindar aí além do contrato, né? E condicionar aí o pagamento.
e a caução e o risco cível. Como se blindar? Porque a garantia de obra, quem vai dar para o cliente é você. O ideal seria que o empreiteiro fosse a RT da obra, mas a gente sabe que, geralmente, muitas das vezes, eles não têm ali um profissional, né, técnico responsável. O ideal seria que ele fosse. Caso não seja, realmente aí você fazer a mesma coisa aí da trabalhista. A fiscalização, condicionando o pagamento da medição, o pagamento aí da remuneração desse empreiteiro, e você fiscalizar a obra. Tem algum vício de obra? O serviço foi executado da forma que foi contratado, né? Porque tem que estar no contrato. Qual que é a forma? O jeito que você, igual você falou, impermeabilização aí, qual a técnica que ele vai usar, a forma que você quer? Executou daquele jeito? Não executou? Ele tem que reparar esse serviço para depois você efetuar o pagamento. Por quê? Tem algum problema lá com o cliente vai vir diretamente a você, né? Não vai cobrar dele, daquele profissional. Então, é realmente amarrar isso aí. E acontece muito o que você falou aí, eu não faço, às vezes, o pagamento ali em parcelas iguais. As pessoas, às vezes, começam por ingenuidade, por falta de conhecimento. Não, combina lá com o empreiteiro, vou te pagar em 5 parcelas de R$ 5.000. Aí deu aquele dia, eu fiz até um podcast com o Léo Ribeiro, né, que aí de ter o curso de incorporação imobiliária, ele contando que ele teve uma experiência assim. Ele contratou o empreiteiro. A gente sabe que a construção civil tem as pessoas que trabalham muito humildes, né? Às vezes no canteiro de obras, que realmente ele precisa do dinheiro. Ele se sensibilizou. Chegou o dia, chegou o final de semana, o empreiteiro pediu, falou que não tinha o dinheiro para pagar a equipe e tal, que estava passando dificuldade em casa, e ele adiantou ali, não tinha terminado a etapa, e ele pagou esse empreiteiro R$ 30.000 para ele pagar toda a equipe. Isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, adivinha? Não apareceu na obra. Nenhum empreiteiro, nenhum funcionário, né? Então, é isso, ter esse cuidado, igual você falou, fazer aí, às vezes começa, não tem essa experiência de contrato, não tem essa experiência de negociação, vou pagar em parcelas iguais. Não, é você fiscalizar, eu condicionar ali ao serviço que foi executado o pagamento, para você não ter esses problemas, né? Que você vai... E até um ponto importante, até ontem eu estava tendo uma mentoria individual com um aluno meu, o Vitor, né? E aí nessa mentoria individual ele estava tendo um problema muito grande, que era o quê? Newton, o cara precisa receber por semana, porque ele tem que pagar a equipe dele dessa forma, e a gente combinou desse jeito, e eu preciso pagar o meu empreiteiro dessa forma. Sim. Ele é um mentorado meu que é lá de Goiás, a gente estava na mentoria individual. Newton, então me dá uma solução de como eu vou fazer isso. E a solução que eu dei para ele ali, como foi? Meu amigo, você vai fazer o quê? Quem vai, da mesma forma que eu faço, né? Como é que você vai fazer? Não é o empreiteiro que vai executar cada serviço? Tu sabe cada etapa da obra e ele sabe também. Então, chegue, mostre para ele as etapas da obra, peça para ele dizer quanto que vale cada etapa da obra dessa em relação a ele e o planejamento dele. Depois você confere se isso está de acordo com o seu. Se não tiver, se ele estiver botando muita verba para o início da obra e pouca verba para o final da obra, você reajusta isso. Mas como é que você faz? A partir do momento que não foi ele que te deu o valor e não foi ele que te deu o planejamento, então, pague ele semanalmente o que ele está precisando. Se é R$ 80.000, ele precisa de 20 mil todo mês, pague ele toda semana, quer dizer? Pagou na primeira semana 20 mil, perfeito. Na segunda 20 mil, na terceira 20 mil. Na última semana tu vai medir. Ou seja, se o cara só fez ali 80%, se ele fez 90% de 80 mil, por exemplo, faltou 10%. Então tu não vai pagar os 80 mil, tu vai pagar 72. Então na última parcela, tu retém isso, né? Então, essa foi uma jogada muito boa que eu passei para ele, tudo que ele até está aplicando agora, né? Vai aplicar, inclusive, que aí é muito importante, porque quando a gente vai para a prática em si, né? A mão de obra ela quer receber semanalmente, a mão de obra ela quer receber quinzenalmente. Então, a gente precisa ter soluções para conseguir unir tanto a parte jurídica, amarrar no contrato, com a prática que acontece dentro do campo de batalha, né? Então,
até uma forma dessa aí foi uma forma que a gente viu que ficaria muito boa para ele poder Perfeito, desenvolver isso o mesmo, pagamento porque dele. aí você está fazendo a gestão, aí o serviço está sendo executado, está sendo pago conforme está sendo executado, né? Aí você vai evitar de ter um problema desse. O empreiteiro não apareceu na obra e tudo, mas aí você não pagou aquele valor adiantado. Você vai ter que contratar. O que que acontece? Nossa, assim, inúmeros casos. Se eu fosse contar aí tanto de casos aí que acontece de pessoas que chegam, o empreiteiro abandonou, aí você tem que contratar outro, pagar, né? Aí, às vezes, em cima da hora, você contratar o profissional acaba sendo mais caro para terminar aquele serviço. Às vezes, você não gerenciou o serviço, ainda está mal feito, você ainda tem que refazer, né? Pagar o serviço ali daqueles empregados dele, porque você vai ficar com medo dele entrar com uma ação trabalhista, igual o Léo fez. O Léo, o que que aconteceu? Ele pagou esse empreiteiro, ele não pagou ninguém, nem apareceu mais na obra, e os funcionários veio atrás de quem? Do Léo. Aí o que que ele fez? Pagou tudo novamente e ficou com prejuízo, pagou 2 vezes. Então, assim, é comum isso acontecer, por isso que é tão importante essas lives, né? Assim, a gente compartilhar esse conhecimento, porque eu também, quando eu também comecei a empreender muito nova. Quando eu abri minha loja, com 18 anos, eu abri meu negócio. Eu paguei também uma funcionária 2 vezes. Por quê? Porque eu também não fiz. Eu pagava, eu não tinha assinado a carteira dela. Quando eu assinei, eu paguei todas as verbas trabalhistas antes, isso há 20 anos atrás. Paguei todas as verbas trabalhistas, mas não peguei recibo de nada. E quando ela saiu, ela me cobrou todo esse tempo ali. Eu tive sorte de ainda não ter uma ação trabalhista, que foi resolvido no sindicato. Mas, assim, realmente isso aqui que a gente está falando para vocês valem ouro, viu, gente? É dicas, assim, que a gente aprendeu aí, tendo prejuízo, né? Você Tem no campo prejuízo de e no campo de batalha, né? batalha, Então, o né? que eu trago aí para meus alunos, que eu trago aqui para você e você também aí para seus alunos, é a questão aí da prática, né? Igual você falou, a gente tem que alinhar. Não adianta eu passar para você o mundo perfeito, né? Que os advogados que não têm experiência na área chegam e joga ali o conteúdo jurídico ali. Não, você tem que fazer o contrato assim, assim, assado, mas na prática vai ser inviável. A gente, é o que você falou, é pensar numa solução de alinhar o jurídico com a prática. E é isso mesmo que a gente tem que fazer no dia a dia, tá? Então, pensar formas de realmente conferir se ele executou o serviço, se ele pagou esse profissional. Você fazendo essa boa gestão do contrato, caso aconteça esse tipo de problema, qualquer outro motivo, tem uma rescisão contratual, você não vai ficar nesse prejuízo, né? Você vai, daqui para frente, você vai contratar outro. Não vai ter esse problema aí. Tem que guardar tudo, isso muito bem. A Com Viviane certeza. falando, gente, um dos passos que eu ensino lá no Construtora Blindada, um dos passos é documentar tudo. Por que que eu tive aquele prejuízo, né? Quando lá com 18 anos? Porque eu não tinha eu não tinha um papel de pão que eu tivesse assinado, que ela assinasse ali para mim que recebeu. Então, né? Realmente aí eu fiquei no prejuízo. Não adianta também fazer tudo isso certinho e não documentar. Tudo que nós estamos falando aqui é feito por meio de contrato e essa gestão aí também tudo feito, tudo documentado. Olha o Wesley, meu Ah, mentorado, perguntando aí, Adriana. Qual o tópico que não pode faltar de jeito nenhum em contrato com qual terceirizados? tópico? Assim, é tudo muito. Eita, Wesley. O objeto é o mais Pergunta, né? importante de um contrato, porque o objeto é ali o que você está contratando. A partir do momento que você define o que você está contratando, quais são os serviços, não precisa você escrever e falar, Adriana, mas ele vai fazer um tanto de serviço, ele faz um memorial descritivo e anexa, tá? Uma ordem de serviço, você anexa os documentos ali, o serviço que ele vai fazer. Então, o objeto é o principal, porque é a partir do objeto que você vai definir preço, prazo, a forma de pagamento, as obrigações do empreiteiro, as suas obrigações. Então, o objeto ali é o principal, tá? Definir, às vezes, assim, coloca lá no contrato qual que é o objeto do contrato. Terceirização de serviço. Terceirização de quê? Tem que colocar, especificar lá. Então, assim, como que você vai cobrar essa pessoa? Eu vou cobrar qualidade, eu vou cobrar prazo, eu vou cobrar... Como? Não está especificado no contrato. Então, definir qual é a terceirização de serviço, de elétrica, hidráulica, especificar tudo ali. Não precisa estar no contrato, você só coloca quais são os serviços ali, o nome, por exemplo,
terceirização o serviço de elétrica, né? Eletricidade. E define isso no memorial descritivo e anexa. Esse anexo vai fazer parte aí do contrato. Então, seria o mais importante. Mas tudo é muito importante no contrato, viu, gente? Tudo. Então, amarrar esse... Pode falar. Até quando chegam, às vezes, para mim também, perguntam, Newton, o que é mais importante dentro de uma casa? Eita! Aí, o que é que eu preciso aprender que não pode faltar? É igual, eu gosto de comparar muito quando me fazem essa pergunta. Sim. Com o corpo humano. Eu consigo viver sem um braço? Consigo. Mas eu consigo viver sem um coração? Consigo não. Eu consigo viver sem um cérebro? Consigo não. Consigo viver sem um olho? Consigo. Mas tem pontos, né, que são vitais. Sim. Num contrato também. Tem tópicos e pontos que são vitais, assim como na obra, que são tópicos e pontos vitais, que a gente precisa daquilo para viver, para conseguir construir, para conseguir desenvolver. E um ponto importante também, que vale salientar muito aqui, é o quê? A partir do momento que você traz uma terceirizada, você fica mais despreocupado, fica mais tranquilo em relação a nível de justiça, a nível contratual, tendo todo esse direcionamento que a Adriana está fiscalizando, tendo todo esse cuidado. Mas um ponto muito importante é o quê? Que vocês precisam se atentar e precisam ficar muito ligados com isso, que é o quê? O cara que ele está terceirizado, só tu pensar com a cabeça dele. Vamos lá. Todo mundo que eu boto dentro de obra, eu gosto de pensar como se eu fosse esse cara. Se o cara, ele tem um contrato de 20 mil reais e ele pode executar em 5 meses, é o previsto por ele. E se ele adiantar, ele pode executar em 4, ele vai tentar o quê? Executar em 4 para ele ganhar mais dinheiro. Perfeito, show de bola. Só que aí você como engenheiro, você como gestor de obras e você que está aí do outro lado, está assistindo a gente nessa live e precisa dar a qualidade para o teu cliente, porque a garantia que vai passar é você, então você precisa muito bem o quê? Fiscalizar e analisar os seus padrões de qualidade. Gente, só para vocês terem uma noção, toda terceirizada que entra na minha empresa, eles têm um treinamento comigo mostrando tudo que eu vou cobrar daquele serviço. Porque, gente, o combinado não sai caro na prática, né? A Adriana está falando da parte jurídica, agora vamos para a prática. Esse combinado não sai caro. Eu chego pro cara, o cara ele vai executar um porcelanato para mim. E eu estou terceirizando esse porcelanato. Eu chego para ele, falo como é que eu quero os meus cordões do porcelanato, falo como é que ele vai executar, falo que quando eu for receber, eu vou olhar se está tudo nível. Ou seja, ele tem que usar a cunha, porque se ele não usar, ele vai ter que retirar aquele porcelanato. E eu não vou pagar por aquele porcelanato que foi executado por ele, porque ele fez errado. E ele vai ter que me entregar ele correto. E já aconteceu também, gente, do quê? Do cara não querer me entregar correto. E aí eu retenho o quê? O valor dele. Eu tiro o valor que eu não paguei do que ele executou, ainda pago para outra pessoa retirar, ainda pago para outra pessoa executar novamente. Ou seja, ele sabe que eu não vou deixar de pagar R$24 ali para ele, que é o valor de metro quadrado de porcelanato, não. Que eu vou reter ali R$75, por exemplo, que é tudo sem... Aí o cara vai e faz. E tudo isso, gente, a gente combina. Tem tanto de contrato, né? Alguns desses pontos, mas toda essa ordem de qualidade, né? Todo esse padrão de qualidade que a gente faz e esse treinamento precisa ser antes, durante e depois. Perfeito. E é isso mesmo, porque o combinado, igual você falou, o combinado não sai caro. E o contrato faz lei entre as partes. Eu fiz uma live falando aí sobre o contrato de internet. Pensa para você ver. Você vai usar um contrato ali que tem valores altos envolvidos, que é o seu serviço, você vai usar um modelo de contrato de internet. Depois, quem aí que não me segue, vai lá no meu perfil. Eu fiz uma live só falando sobre o contrato de internet no YouTube, mas no YouTube e no Instagram. Não, no YouTube e no Instagram, falando sobre os riscos que você corre quando pega um contrato de internet. Porque não está ali, você não sabe quem fez esse contrato, se tem uma especialidade, não conhece nada ali, às vezes, da área jurídica, da área especializada. E outro ali, não sabe se está atualizado, né? Porque a legislação muda aí todos os dias. Não sabe se esse contrato ali é realmente adequado. Eu já peguei contrato de prestação de serviço, que o principal ali tem que ser autonomia, e ele estava regido pela CLT. Pensa para você ver que prato cheio para o advogado do empregado, né? O advogado trabalhista acha o máximo quando chega uma situação dessa. O seu próprio contrato já é prova contra você, né? Então, assim, perfeito o que você falou, é isso mesmo. Então, o objeto é isso aí.
Você vai, o que é um objeto, então, Adriana? É o que você me falou. Ó, é essa técnica, é desse jeito, é o serviço que você quer. Então, você vai ensinar para ele, vai colocar isso no memorial descritivo, vai descrever e você vai cobrar ali de acordo com o que foi combinado. Como eu falei, o contrato faz lei entre as partes. A gente usa o contrato, a gente faz o contrato esperando que não tenha que usá-lo, né? Então, se você faz uma boa gestão, foi conversado, outro passo que eu ensino aí é a comunicação clara. É o que você falou aí. Na hora de contratar, ter essa comunicação clara, gente, é o que mais dá problema. Porque não é conversado, não é explicado. Cada um tem sua técnica. Ó, aqui dentro da minha empresa, como você falou, Nilton, aqui eu gosto desse jeito, com esse padrão de qualidade. Explicar, né? Treinar esse profissional para você realmente aí evitar ter problemas. E a outra questão, nós já falamos aí. Adriano, só te interromper um pouquinho para o pessoal que está aqui na live bater um print e marcar a gente nos stories depois que acabar essa live aqui, né? Então, gente, já batam um print aí, marquem a gente. Quem não me segue, me siga. Quem não segue a Adriana, que é meu seguidor que está aqui, segue ela também. Já pega e posta esse print aí nos teus stories. Hashtag almoçando com NF, viu? Faz a pose, Adriana, pra gente postar. Perfeito aí, gente. Posta a gente. Show, gente. Vamos pro próximo tópico. Almoçando aí, adquirindo conhecimento aí que faz, assim, toda a diferença no seu negócio. Pode salvar um negócio, né? O que a gente está falando, essas dicas práticas aqui. Não é nada aqui de teoria. Não aprendi nada disso na faculdade. Com certeza o Nilton também não aprendeu nada disso, né? Foi ali no campo de batalha, né, Nilton? Com certeza. E o outro risco, né? Eu já falei do risco cível, que é a garantia de obra. Então, você fiscalizar, você fazendo essa retenção técnica. Porque se teve uma patologia, qualquer vício, você já tem aquele valor retido, né? Você está pagando, está fiscalizando, então você já vai evitar esse problema aí de vício de obra e a questão do ART, se possível. Trabalhista, você vai amarrar ali o contrato e fazer a fiscalização e só vai pagar mediante o recibo aí de pagamento de toda a equipe. E temos também, não quero assustar vocês aí, porque às vezes quem nunca ouviu falar tá assim, meu Deus do céu, né? É tanto risco, é tanta coisa. Porque tem que estar amarrado tudo, gente. Não adianta só preocupar com o cível, trabalhista e esquecer do tributário. Tem que estar também amarrado, porque alguém vai pagar os tributos. Pode ter certeza, né, que alguém vai pagar. Então, aí, com a implementação do Zero, E-Social, ainda o INSS subiu muito, né? E aí, era comum as construtoras fazer o contrato ali com o cliente, deixar a responsabilidade. O dia que a gente for falar sobre contrato de construção, eu vou falar aí das responsabilidades. Quando você é responsável pelo CNO, quando não é, mas é um assunto à parte aí. Mas, enfim, tem que ter esse cuidado, porque ao final tem ISS para você aí, a maioria das prefeituras condiciona o pagamento do ISS para você conseguir o ABITS. Tem depois a CND na Receita Federal, né? Para você, para o cliente ou você que for o responsável aí, conseguir averbar essa construção ali no cartório de registro, averbar na matrícula do imóvel, né? Então, além disso, desse problema do Zero, de você não conseguir, da questão do E-Social, do Zero, que veio aí, tem a fiscalização, então alguém vai pagar, né? O valor subiu. Pode ter uma autuação fiscal, um fiscal do Ministério do Trabalho, com a questão trabalhista, o fiscal da Receita Federal. Está cumprindo, alguém tem que pagar esse INSS. No final, eu estou falando do INSS, mas tem outros tributos. Estou dando exemplo porque o INSS é o mais caro da construção civil, o INSS e o ISS, que é da prefeitura, tá? Imposto sobre Serviço e o INSS da Receita Federal. Então, como fazer isso, Adriana? É por meio de fiscalização também. Você vai colocar que é obrigação no contrato, né? Que ele tem que pagar e emitir nota fiscal com recolhimento do INSS. A forma que ele contratou tem que ter a folha de pagamento desse funcionário. Se ele contratou como PJ, como pessoa física ou como empregado, não importa. Ele tem que fazer o recolhimento do INSS, porque ao final o cliente vai cobrar de você. Na hora que ele for regularizar essa obra, que não tem INSS pago lá, vai sobrar para você também. Então, é fazer essa gestão aí, civil, trabalhista e tributário. Você quer fazer alguma?
Show, perfeito, show de bola. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, podem colocar aqui embaixo que a gente vai responder, tá certo? Mas acho que foi top de verdade, acrescentou, inclusive aqui para mim, que estou fazendo essa live aqui com você, que eu não conhecia, né, esse modelo de contrato com profissional autônomo, aquele segundo que você mostrou, né? E Adriana, desde já, muito obrigado pela disponibilidade dessa live. Vamos Sim, marcar uma outra vamos aqui, né? Para o pessoal, para a gente falar mais também sobre esses pontos de contratos, de modelos de contrato, que só uma live Não, é não ia muita. dar, não tinha nem como. E eu queria né? aproveitar a oportunidade e convidar o pessoal que está acontecendo a Maratona Construtora Blindada. E assim, já liberei o segundo episódio hoje, uma semana de conteúdo gratuito, em que eu ensino aí. Ontem liberei o primeiro episódio, que eu falo quais são os 5 principais erros que os construtores cometem e que quebram o negócio. Expliquei aí no segundo episódio, que foi liberado hoje, como você se blindar, né, desses riscos e como você 5 passos para você blindar a sua construtora contra ações judiciais. E assim, gente, é muito conteúdo. Está assim imperdível para você se cadastrar. Massa. Gente, quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá, que eu tenho certeza que tá top de verdade. No link da minha bio, tá? É gratuito e vai ficar disponível por pouco tempo. Então, corram lá, quem não me segue aí, me segue e se inscreva para a maratona. E no último episódio eu vou explicar na prática como que eu uso tudo isso para evitar os riscos, todos os riscos, e como que eu faço na prática para blindar os meus clientes e os meus alunos. Então, assim, imperdível. Importantíssimo. E que vai ganhar, quem está aqui na live vai conseguir ganhar muito tempo e deixar de perder muito dinheiro por conta disso aí, sabendo Com blindar certeza, a costura, que é muito importante. Parabéns, Adriana, por estar fazendo esse evento, né? Um evento que a gente disponibiliza, meus queridos. Ó, quem está aqui, a Adriana que trabalha com isso, eu também, disponibiliza tempo nosso, nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, para poder estar fazendo eventos como esse, tudo de forma gratuita para vocês, né? Então, aproveitem. Se inscrevam no evento dela, que eu tenho certeza que já está sendo top de verdade. Já tem mais de 2.000 pessoas inscritas. E assim, top é conteúdo, gente, que igual eu falei, a gente não aprende na teoria. Nessa semana eu falei do profissional, a diferença de você ser iniciante e de você ser amador, né? Iniciante, todos nós somos. Você inicia aí você algo novo, mas amador a gente não pode ser. Né? Amador é aquela pessoa que nunca vai se tornar um profissional, que não busca aí ter conhecimento. E não assim, para você ser um gestor da sua empresa, para você ser um gestor de obras, a gente precisa entender o básico de jurídico. Eu quero formar alguém lá, advogado, direito? Não. Eu falo o básico, o objetivo que você precisa aí realmente para se blindar, tá? Mas não é possível, né, você ser um empresário, um gestor de obras sabendo só engenharia. Isso, para quem está aí no campo de batalha, isso é claro, né? Então, aí é o que eu te ensino lá. Não tem nada de juridiquês, nada que você não vai usar ali de forma objetiva, de forma ali prática no seu negócio mesmo. Então, é o que eu aprendi com os meus clientes. O que eu falo? Que os meus contratos, as aulas e essa semana aí, o que eu ensino para vocês é que eu vi os clientes sofrendo no dia a dia. Então, para vocês não precisarem sofrer, passarem pelos mesmos erros, né? Cometer os mesmos erros. Então, é um conteúdo que vale ouro, viu, gente? Não desperdiça aí a oportunidade. Aguardo vocês e agradeço mais uma vez pelo convite. E vamos marcar a próxima aí. Show de bola. Vamos sim, Adriana. Um abração. Tudo Até de a bom. próxima. Até mais. Até uma próxima.